Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te peço que o Senhor esteja conosco nesta manhã. Continue, Senhor, nos direcionando neste culto para que, através das nossas ações de graças, da nossa oferta de adoração com o nosso ser, sejamos também alcançados pelo Teu falar, Senhor. Eu peço por mim, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, Rei meu, rocha minha, Redentor meu. No nome de Jesus, amém. Por favor, Malaquias capítulo 2, versículo 10 até o versículo 16. Vamos fazer a leitura do trecho que o Senhor está nos agraciando nesta manhã. Malaquias 2, de 10 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Famílias adoradoras fortes, igreja adoradora forte. Um dos pontos, meus amados irmãos e irmãs, doutrinários principais que encontramos aqui no livro do profeta Malaquias, é que a nossa vida como adorador, a sua e a minha vida como adorador, desemboca, culmina aqui, ela reflete aqui no momento de adoração pública. Há uma relação inseparável entre a minha vida como adorador em particular e a minha adoração aqui no culto público agradável a Deus como igreja. Não é ao contrário. Nós vivemos como adorador e aqui é o momento de ápice da nossa adoração diante de Deus. Nós já vimos que o povo não estava honrando o nome do Senhor, por isso as ofertas de adoração apresentadas eram defeituosas, eram hipócritas, eram corrompidas. Nós vimos isso no capítulo 1. Vimos também no início do capítulo 2 que os líderes espirituais, eles não estavam obedecendo ao Senhor no coração, no íntimo, e eles estavam fazendo pouco caso da lei de Deus, e consequentemente eles estavam errando em seu serviço de adoração e levando o povo a pecar numa adoração impura, hipócrita. Hoje, continuando agora a sequência do capítulo 2, o foco não é mais o povo, de um modo geral, nem os líderes em especial, um foco restrito aos líderes, como nós vimos na última exposição. Agora, o alvo da repreensão do Senhor é as famílias, especificamente os casamentos. Por isso, famílias adoradoras fortes, igreja adoradora forte. O inverso também é verdadeiro. Famílias
adoradoras fracas, infiéis na adoração, igreja adoradora fraca e inativa na adoração. E por que esta repreensão, esta advertência é tão importante? Porque eu diria que equivocadamente a gente é levado a dividir estas coisas, como se a vida com Deus pudesse estar bem, enquanto que em casa ou na família, especificamente no nosso casamento, está mais ou menos. Não é assim. Fato é que, de acordo com este texto que nós vamos estudar, não é possível estar bem como adorador quando na família nós não seguimos os padrões, os princípios de Deus que Ele estabeleceu para o relacionamento conjugal, para a condução das nossas famílias. Não dá para nós sustentarmos a falar, em casa está ótimo, ou melhor, em casa o clima não está bom, mas eu com Deus está tudo ótimo. Não tem como. Há uma ligação inseparável entre a nossa vida, principalmente nos relacionamentos, no casamento e em família, e a nossa vida como adorador. Nós vimos Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que nós apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional à nossa vida, e a nossa vida é inseparável dos nossos relacionamentos conjugais, nosso relacionamento familiar, não tem como. Então, nesse trecho de Malaquias capítulo 2, versículo 10 até o 16, nós veremos duas situações específicas que estavam acontecendo e são aplicáveis para nós hoje. Veja, a primeira parte eu dividi do versículo 10 até o versículo 13, anota aí se você quiser. Do versículo 10 até o versículo 13, o trecho diz respeito aos casamentos entre homens e mulheres que não compartilhavam da mesma fé. Casamento entre homens e mulheres que não compartilhavam da mesma fé, ou eram idólatras. E a segunda parte, do 14 até o 16, divórcios sem que houvesse razão justificada. E a principal motivação aqui no contexto era que os homens estavam se divorciando de suas mulheres, de suas esposas, aquelas que eles casaram na mocidade, para casar com mulheres idólatras. Do versículo 14 até o versículo 16. Vamos então iniciar a primeira parte, do versículo 10, sobre a denúncia de casamentos mistos entre pessoas que não compartilhavam da mesma fé. Casamento entre crentes e descrentes. Isso. Versículo 10, vamos lá. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Agora, vamos lá. Por que Malaquias ele começa falando de pai? Vocês perceberam que ele identifica Deus como pai e identifica Deus como criador. Por que Malaquias faz esta identificação de Deus falando sobre pai e sobre criador? A interpretação mais acertada aqui é que o propósito de Malaquias foi provar a soberania e a autoridade de Deus duplamente. A soberania e a autoridade de Deus como Pai e a soberania e a autoridade de Deus como Criador. Como Pai e como Criador, Deus tem soberania e autoridade sobre o povo. E o povo, consequentemente, deveria ser obediente quanto às ordens de Deus a respeito dos relacionamentos conjugais. Deus como Pai e Deus como Criador. E olha que interessante, esses dois enfoques que Malaquias dá nesse primeiro momento, sobre Pai e sobre Criador, com relação a Pai, existe uma conexão com aquilo que acontecia naquela época. Hoje, eu diria que em algumas raras culturas no mundo há os casamentos arranjados. Vocês já ouviram falar nisso? Mas aqui na nossa cultura, especialmente no Ocidente, é difícil ter esses casamentos arranjados, ou seja, os pais preparam, escolhem os cônjuges dos filhos. Os casamentos naquela época eram arranjados entre as famílias, na verdade era uma condução do Senhor com relação aos casamentos. A decisão, o aval, a autorização era patriarcal. Quem que autorizava, quem que avalizava, quem que escolhia? O
pai. O pai escolhia. Qual que é o exemplo clássico que você lembra a respeito da escolha do cônjuge? Escolha, determinação. Falou, é essa que vai ser. Isaac. Muito bem. Abraão escolheu a esposa de Isaac. E falou, é essa que ele vai se casar. É com essa que ele vai se casar. E ele escolheu Rebeca da sua parentela. Lembraram-se disso? Da sua parentela. Vocês deveriam seguir as determinações de Deus. Então Deus está falando como pai. Não temos nós o mesmo pai? Deus escolheu o povo com quem vocês devem se casar. Como pai, ele tem autoridade e soberania para determinar a aliança com quem vocês devem se aliançar, se casar. Perceba que coisa linda essa relação? Vocês deveriam seguir as determinações do Deus Pai e Deus iria determinar com quem vocês iriam se casar. E a determinação de Deus é, não se casem com pessoas que não fazem parte da aliança de Deus, ou seja, pessoas idólatras, adoradoras de deuses estranhos. Essa era a ordem do Senhor. O casamento só poderia acontecer entre um homem e uma mulher adoradores do Deus de Israel. É bem verdade que no Antigo Testamento tem alguns casos de pessoas que se casaram com homens ou mulheres que não eram da linhagem ou não eram da nação de Israel, eram de outras raças, não faziam parte da nação de Israel, mas o que Deus fez dessas pessoas, Ele ganhou o coração dessas pessoas, desses estrangeiros. Um exemplo clássico disso é Ruth. Ruth era uma estrangeira, Ruth era moabita. Ela não era da nação de Israel. Ruth casou-se com Boaz. Boaz era judeu, era da tribo de Judá. Casou-se com Ruth. Quando Deus proibia o casamento com pessoas de outros povos, preste atenção, não era uma questão meramente racial. Não é porque Deus determinou o casamento entre pessoas judias por conta da raça, por conta do sangue. Deus não estava buscando um exclusivismo judaico étnico. Não era isso. A questão em exclusividade era com relação à exclusividade da fé, da religião, baseada na aliança pela fé com Abraão. O que está em jogo aqui em Malaquias é a contaminação da fé, não é a contaminação da raça. É a fé que estava sendo corrompida, é a fé que estava sendo poluída por conta de mistura, por conta de mescla, por conta de relacionamentos mistos, e esses relacionamentos mistos estavam deturpando os casamentos daquela época. Os casamentos mistos estavam ameaçando a teocracia judaica e a integridade espiritual da nação de Israel. Vimos com relação ao Pai, agora com relação ao Deus Criador. Qual é a conexão? Na criação, Deus deixou a ordem estrutural no casamento monogâmico. Qual foi a ordem estrutural do Deus Criador para o casamento monogâmico? Um homem, relação heterossexual, um homem e uma mulher unindo-se, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. O profeta Malaquias está levando o povo a refletir sobre a soberania de Deus como Pai, a autoridade de Deus como Pai, a soberania de Deus como Criador e sua autoridade, e de que forma o povo estava ferindo a lei de Deus, desobedecendo ao Pai, desobedecendo ao Criador, firmando alianças e casamentos com mulheres estrangeiras, não judias crentes, ou não crentes no Deus Yahvé. A maioria daquelas mulheres era adoradora de Baal, adoradora de Baal. Na sequência, versículo 11, o profeta Malaquias denuncia o que estava acontecendo nos relacionamentos. Versículo 11. Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Agora vem, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. Aqui o texto está falando de Deus ou de Judá? De Deus. Deus ama o santuário. O que tipifica santuário? É essa conexão de adoração entre o adorador e o Deus adorado. Deus ama essa relação.
Mas quando isso é quebrado pelo homem, Deus passa a rejeitar a adoração. Deus passa a rejeitar a adoração. E se casou com adoradora. Aqui o termo no original hebraico é próximo. Adoradora, você vê aí no versículo 11, é semelhante à filha. Casou-se com adoradora de Deus estrangeiro, ou filha de Deus estrangeiro. Agora faça uma relação. Filha de Deus estranho, contrastando com o que nós vimos no início. Casando-se com filhos do Pai. Percebam aí essa relação agora? Filhos de Deus, do Pai. O que estava acontecendo é que os casamentos mistos, corrompidos, com mulheres de outra fé, estavam conduzindo à idolatria, à adoração a outros deuses e corrompendo, consequentemente, a adoração. E veja também que o profeta Malaquias, ele usa palavras pesadas aqui para denunciar esses casamentos mistos. Ele usa a palavra abominação. É uma coisa muito séria. Casamentos mistos, relacionamentos mistos. Crente com descrente. Abominação. Não sou eu que estou falando, é o texto que está dizendo. Outra expressão pesada, proferida pelo profeta Malaquias. Profanou o santuário. A profanação do santuário quando há relacionamentos mistos. A mescla de crença. Infelizmente, grande parte das igrejas, meus irmãos, não está reconhecendo o pecado de relacionamentos mistos, e esses relacionamentos mistos estão culminando em casamentos mistos. E as igrejas, em sua grande maioria, não estão reconhecendo isso como um pecado grave. Há uma tolerância com relação a namoros mistos. Há uma tolerância e uma falsa esperança em que o namorado ou a namorada, nós estamos lidando com pré-casamento, óbvio, mas assim, o namorado ou a namorada ímpia pode se converter. Mas essa esperança é uma esperança vazia, eu digo para você, porque a ordem do Senhor é: não se case. Se não é para se casar, não é para, na nossa cultura, vamos lá. Se não é para se casar, não é para namorar, porque o propósito do namoro é o casamento. Ninguém namora para... estou sem nada para fazer. O propósito do namoro é... os jovens estão aprendendo isso. O propósito do namoro é o casamento. Eu li uma frase que diz assim: o namoro foi feito para terminar. Terminar onde? No casamento. Tem que ser curto, tem que ser com propósito, tem que iniciar com um propósito muito firme, para ter, de fato, um fim, digamos, diante de Deus, certo. Qual o fim? O casamento. O casamento. E as igrejas estão tolerando isso. E isso está atrapalhando, está poluindo a adoração ao Senhor. E o Senhor não se agrada dessa situação. As igrejas estão tolerando e dizendo assim: o fulano está namorando com uma menina ímpia. Quem sabe, né? A cicrana casou com um camarada que não é crente. É complicado, né? Quando fala é complicado, né? Tipo assim, quem sabe dá certo? Não está legal, mas quem sabe dá certo? Não, é uma situação denunciada pelo profeta Malaquias, e nós vamos ver um texto do Novo Testamento, que vocês sabem, que o Senhor claramente denuncia esse pecado, essa falta grave diante dele. É um pecado grave, que precisa ser levado a sério. É tão sério que, veja, o profeta Malaquias, ele anuncia como punição contra o homem que comete tal transgressão e não se arrepende. Qual foi a punição? Versículo 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó, ou seja, do convívio da nação de Israel, o homem que fizer tal. Fizer o quê? Contrair casamento com mulheres idólatras. Miscigenação de crença. É gravíssimo. O Senhor eliminará o homem, eliminava o homem do meio da nação de Israel. Essa era a punição. Seja quem for. Quando o profeta Malaquias coloca essa expressão, seja quem for, ele está denunciando que, inclusive, os sacerdotes estavam repudiando suas esposas da mocidade e casando-se com mulheres idólatras. Os líderes estavam fazendo isso. Seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos, aqueles adoradores no modo geral. E mesmo mantendo os casamentos mistos,
O povo continuava adorando ao Senhor, mas o povo estava com esses pecados cometidos, adorando ao Senhor com lágrimas, com gemidos, com choro, com um emocionalismo que não impressionava Deus. Versículo 13, ainda fazeis isto. Vocês estão cometendo miscigenação, mistura, corrupção dos relacionamentos conjugais e ainda fazem isto. O quê? Versículo 13. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos. O profeta está dizendo assim, ó, mesmo vocês fazendo o que vocês estão fazendo, vocês continuam adorando com esse emocionalismo insincero. Aqui não há uma denúncia, queridos, que emoção seja errada. Não. Emoção é algo do nosso ser. Deus nos constituiu seres emocionais, uns mais, outros menos. Tem gente que fala, nossa, você é uma pedra, você é durão. Outros falam, nossa, você é uma manteiga, né? Você se derrete. Mas Deus nos fez com emoção. Deus nos fez com seres emocionais, mas as emoções têm que ser controladas. E, inclusive na nossa adoração, as emoções têm que ser controladas em adoração ao Senhor. E aí eles estavam chorando, estavam gemendo, eles estavam em lágrimas. Versículo 13 continuando, de sorte que, na ARA tem essa expressão, de sorte que, na NAA, na Nova Almeida atualizada, não sei quem tem aí, na NAA diz, porque ele... Vamos lá, ainda fazeis isso. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, porque ele, ou seja, porque Deus já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. O que estava acontecendo? O povo estava oferecendo sacrifícios ao Senhor, sabendo que estavam corrompendo seus casamentos, estavam repudiando as suas esposas, e ainda assim estavam chorando, e entendendo que Deus não olhava para ofertas deles, mas eles estavam insistindo nessa situação. Vamos dar um pulo no Novo Testamento? A gente precisa agora, não diria abrir um parênteses, mas a gente vai dar um salto para o Novo Testamento para a gente correlacionar os princípios de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, com relação a esse assunto de casamentos mistos. Vamos lá para o Novo Testamento, um texto que é muito conhecido para nós. O apóstolo Paulo ele usa essa mesma analogia, essa mesma lógica, eu diria, lógica de Malaquias, para ensinar que é um pecado grave a relação entre um crente e um descrente. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, versículo 15. Vamos lá, Novo Testamento, 2 Coríntios 6, versículo 14, versículo 15. Versículo 14. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Aqui Paulo ele usa uma analogia do jugo desigual. E ele se reporta, uma das explicações com relação a esse termo, Paulo ele lembra os seus leitores da agricultura, na verdade da pecuária, ou dos animais que são usados para puxar as carroças. Jugo, acho que a maioria aqui conhece. Jugo ou canga. O jugo, ele é colocado entre dois animais, bois ou mulas ou cavalos, normalmente boi que puxa carroça ou algum engenho, alguma coisa. Canga, jugo, colocado entre dois animais. Mas acontecia que canga era um galhão bem grande, ou um pedaço de madeira colocado como se fosse uma forquilha, que fazia com que os dois bois, imagina que eu sou um boi, só imaginem, o outro está aqui do meu lado, os bois andando para e passo, um passo do lado do outro. O jugo fazia com que eles andassem no mesmo passo, junto. Mas quando o jugo estava desigual, o que acontecia? Um ia na frente, outro ia atrás, um tentava frear, outro tentava puxar. O animal não conduzia a carroça como deveria. Dava uma atrapalhadinha na caminhada. Dava uma atrapalhadona. O propósito de levar a carga ficava comprometido. Então isso que era o jugo desigual. Não se ponha em jugo desigual com os descrentes. Querido, você acha que você, crente, vai conseguir andar nos mesmos passos do seu cônjuge descrente? Dificilmente. É isso que o Paulo está mostrando. Pois, agora,
fica bem claro. Agora, assim, não demanda muita explicação. Pois, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Eu diria que, como a gente conhece uma expressão, né? É água e óleo. Justiça e iniquidade. Ou, que comunhão existe entre luz e trevas? As respostas são unicamente nenhuma. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o... Agora, vamos falar, papo reto. Que união pode haver entre crente e descrente? Percebam aí que não há meio termo na exortação de Paulo. Não há possibilidade, inclusive, de tentativas. Por que eu falo com relação a tentativas? Porque alguns argumentam essa questão dos relacionamentos mistos entre crentes e descrentes. Por exemplo, um namoro que deve ter como alvo o casamento, alguns argumentam da seguinte forma, e o argumento é um argumento pragmático. O que é um argumento pragmático? É um argumento prático. É um argumento baseado no se vai dar certo ou se não vai dar certo. O argumento eu sei que tem casos de crentes que se casaram e não deram certo, crentes e descrentes se casaram e o casamento não deu certo, mas tem casos, pastor, que descrente veio a crer. Ele se converteu. Deus salvou a vida daquele cônjuge que era descrente. Esse é um argumento pragmático. Esse é um argumento dizendo, deu certo. Deu certo. Mas aí o Dr. Augusto Nicodemos, ele traz uma analogia e fala assim, você embarcaria em um avião de uma companhia em que 8 dos 10 aviões caem? Eu fiquei ouvindo aquilo e falei, Senhor, é verdade. A gente não para pensar nisso, né? Vamos tentar embarcar num avião de uma companhia Xing Ling aí? Desculpa os chineses, né? Eles fazem coisas muito boas. Estou fazendo a analogia dos produtos que a gente utiliza aqui no Brasil, chineses. Não dá para tentar, não é uma questão de tentativa. Nós não podemos nem cogitar as tentativas. É muito sério. Tudo bem, esse argumento ele ajuda um pouco. Ajuda a entender, você entendeu? Ele ajuda um pouco, mas a base da argumentação não pode ser pragmática. Paulo não está argumentando se deu certo ou se não deu certo, o que pode dar certo ou pode não dar certo. Você percebeu? Não é uma argumentação pragmática. Paulo não se baseia nos efeitos. Paulo não se baseia se vai dar certo ou se não vai dar certo. O que convence o coração daqueles que estão tentados a embarcar em relacionamentos matrimoniais mistos, em jugo desigual, é o fato de ser uma ordem de Deus. É uma ordem de Deus. Não se ponha em jugo desigual. Deus não está falando, não quero que você tente. Deus está falando, não faça. Não faça. O fato de ser uma ordem de Deus faz com que o argumento bíblico ganhe o seu e o meu coração. É uma ordem do Senhor. Não é se o casamento deu certo. A gente vive até que bem, né, pastor? Ela não enche minha paciência. Estou bem com Deus. Não é assim. O argumento não é esse. É uma ordem de Deus. Deus não argumenta com estatística. Deus ordena, não polua a sua fé, não contamine a sua crença, não se ponha em julgo desigual com os descrentes. O princípio ele é inegociável. O casamento foi ordenado por Deus. O casamento foi, na verdade, criado por Deus. Eu diria. O casamento foi estabelecido por Deus. O propósito do casamento é um só. Qual é o propósito do casamento? Que o casamento seja no Senhor para espelhar a nossa união com o Senhor. O que nós vamos aprender, se o Senhor permitir, em Efésios capítulo 5? O casamento entre crentes tipifica e reflete o mistério maior entre Cristo e a igreja. Coisa linda isso. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Não tem possibilidades, não pode haver possibilidades nesses casos.
Voltando lá para Malaquias, volta lá, Antigo Testamento, capítulo 2, vamos a partir do versículo 14. Agora, nós vemos que os homens da nação de Israel, eles estavam lançando mão do divórcio, sem que houvesse uma razão justificada, ou seja, eles estavam se divorciando das suas esposas judias para se casarem com mulheres pagãs, idólatras, descrentes. Versículo 14. E perguntais, por quê? Aí você tem que perguntar para o texto, por que o quê? Por que o quê? Pergunte para o texto, por que o quê? Você tem que voltar um pouquinho para o finalzinho do 13 para você voltar para o trilho do entendimento da passagem. Por que o quê? Porque o Senhor já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. O Senhor não está aceitando a adoração de vocês. Aí o povo pergunta, por quê? Por quê? Versículo 14. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Por que o Senhor não estava aceitando as ofertas da nação de Israel? E eles estavam chorando, estavam gemendo, estavam adorando e vendo que as coisas não andavam, não melhoravam o relacionamento deles com Deus. Por quê? A resposta é porque eles estavam sendo desleais nos seus casamentos, infiéis na relação conjugal. Essa é a resposta. E olha só que interessante, quando crentes se casam no Senhor, Deus é testemunha desta aliança. Você manda convite para padrinho, não manda? Para madrinha, quando você se casou, você mandou o convite para padrinho, para madrinha, para ser testemunha. Isso, eles estiveram ali olhando a aliança que você firmou diante de Deus. Mas a testemunha perfeita, fiel, esteve ali no seu casamento, você crente no Senhor, na sua união com sua esposa no Senhor. Qual foi a principal testemunha? Deus. Deus esteve ali. Olha só o texto, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. E o que a testemunha da aliança, aqui nesse contexto dos matrimônios, faz? Ou seja, o que Deus faz como testemunha? Deus, ele é testemunha não somente como alguém que presencia, como alguém que vê a concretização da aliança acontecendo, porque nós, como testemunhas num casamento, por exemplo, nós estamos ali para ver o que está acontecendo e eu diria, em alguns casos, de certa forma, ajudar os nubentes, os que irão se casar, a viverem bem como casais. Às vezes, diria que as testemunhas podem ser conselheiros, ajudar o casal a viver uma vida bem. Mas Deus aqui não é somente aquele que presencia, aquele que vê a aliança sendo concretizada, mas Deus é como alguém que é o mantenedor da aliança entre os cônjuges. Como se Deus dissesse assim, eu estava lá e eu vi que você se comprometeu em aliança com ela. Eu estava lá e agora dependa de mim para que você cumpra os seus deveres para com ela. Diante de Deus, você casado pode dizer assim, Senhor, o Senhor foi testemunha da aliança que eu fiz com essa mulher ou com esse homem. Senhor, me ajude. Me ajude. O Senhor não só viu lá, mas o Senhor está aqui comigo. O Senhor é aquele que viu e é o mantenedor da aliança. Querido, não pense em você, que você é aquele que sustenta a aliança no seu casamento. Nem você, nem eu. Não conseguimos. Quem mantém a unidade, a aliança, a fidelidade entre os cônjuges é Deus e somente Deus. Os casamentos são fortes quando tem uma aliança firme, perfeita, robusta entre eles. Qual é o elo entre um homem e uma mulher? Deus. É isso que o profeta está dizendo. Deus foi testemunha. Aliança sua com a mulher da sua mocidade. Mas os homens judeus, eles estavam desprezando essa testemunha que é Deus. Eles estavam repudiando, eles estavam divorciando de suas mulheres da mocidade. Mulher da mocidade é aquela que Deus preparou lá quando os maridos eram mais novos, quando elas também eram mais novas, para serem companheiras em aliança. E aqueles homens estavam repudiando, estavam largando que agora a mulher da mocidade não é mais tão
moça assim, moça no sentido de ser nova. E eles estavam fazendo o quê? Se divorciando das judias, mulheres da sua mocidade, casando-se com mulheres ímpias mais novas. Essa é a interpretação e a possibilidade do que estava acontecendo. Eles estavam largando as suas esposas da mocidade, casando com mais novas, ímpias. E o Senhor estava odiando tudo aquilo. Na sequência, os comentaristas dizem que versículo 15, esse versículo é um dos mais difíceis aqui da perícope, desse trecho que nós estamos estudando, do livro do profeta Malaquias. E o que eu entendi e o que eu aprendi aqui na explicação do pastor Augusto Nicodemos é o seguinte, no versículo 15, o texto diz assim, vamos lá, preste atenção, pega aí. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, o espírito aí está com letra minúscula, não é o Espírito Santo. Presta atenção, voltando. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Eu peguei e comparei com a NAA, com a Nova Almeida atualizada, e diz assim, não fez o Senhor somente mesmo que lhe sobrasse o Espírito, sobrasse em quem? Em Deus. Não fez o Senhor mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Veja, o trecho. Não fez o Senhor somente Aqui, o profeta Malaquias, ele está se referindo à criação do primeiro casal. Não fez o Senhor somente o quê? Um casal, Adão e Eva, homem e mulher, um casal. Quando Deus fez vários casais? Não, Deus fez um casal. Contrasta, por exemplo, com a criação dos anjos. Deus criou anjos e falou, multiplicai, reproduzam. Deus criou os anjos lá e hoje há anjos em número igual, exatamente igual, quando Deus fez os anjos. Não sei, 1 bilhão, 3 bilhões, não sei. Mas hoje existe exatamente a quantidade de anjos quando Deus os criou. Diferente, né? Anjos não se reproduzem. Eles foram criados em um número fixo na raça deles. Mas Deus fez diferente com relação à raça humana. Ele criou um casal, mesmo que... Agora, volta lá para o texto, versículo 15. Mesmo que lhe sobrasse o Espírito, ou seja, mesmo que houvesse em Deus mais Espírito de vida sobrando, Deus não soprou no homem, naquele barro, o Espírito de vida? Soprou. E sobrou o Espírito de vida para ele soprar em outros homens de barro? Ou se sobrou. O Senhor poderia fazer trilhões e trilhões Adõezinhos de barro e soprar neles, e sobraria Espírito. Perceberam agora o que Malaquias está explicando? E mesmo que ele fez não sobrou nele o Espírito, mesmo que lhe sobrasse o Espírito. Muito bem. Deus não criou trilhões e trilhões de Adão. Ele não fez vários. Deus criou do barro um só. Soprou neste o Espírito de vida, para que a partir deste ele formasse um só casal, o primeiro casal. Por quê? Por que Deus não criou a raça humana completa? Por que Deus não criou a raça humana já com todos os números fixos, como os anjos? A resposta está na sequência aí. E por que somente Malaquias pergunta, por que Deus fez somente Porque buscava uma descendência que prometera, ou uma descendência piedosa. Sabe por quê? Deus fez ainda que ele pudesse fazer milhões, ele fez porque Deus havia planejado, desde a eternidade, que através de uma linhagem, de uma descendência humana, linhagem aqui você pode pegar lá em Gênesis capítulo 1, Deus falou assim, criou o homem e a mulher, e falou assim, sejam fecundos, multipliquem-se, e através de ter criado haveria uma descendência na qual seriam benditas todas as nações da terra.
É por isso que Deus fez um casal, e esse casal se reproduziu, e o outro casal se reproduziu, e se reproduziu, até chegar uma descendência, e com um propósito sublime e glorioso, até chegar o descendente. Até chegar o descendente. Qual é o descendente da mulher? Fala para mim. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Muito bem. Chegasse numa linhagem piedosa, chegasse numa descendência redimida. Por que Malaquias está usando tudo isso? Tudo isso Malaquias está dizendo, em resumo, com um propósito só, para mostrar que o casamento entre crentes, a família é um plano, um propósito grandioso, maravilhoso da parte de Deus. Malaquias está dizendo, é Deus que instituiu isso, dessa forma. Lá em Adão, a procriação, a formação das famílias, Deus tem um olhar maravilhoso, especial para as famílias. Por isso que Malaquias explicou dessa forma no versículo 15 aí. E aí no finalzinho ele fala, portanto, então diante disso, diante desse plano de Deus, a formação lá fez um só, e de um, a partir desse um, a procriação, a formação de outras famílias, e foi, chegou no descendente, uma descendência piedosa. Portanto, diante disso, por conta do zelo de Deus para com a família, portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Olha só que lindo. Concluindo o versículo 15. Porque os homens da nação de Israel, eles estavam corrompendo os seus casamentos, sendo desleais com a mulher da sua mocidade. O profeta afirma que Deus estava odiando tudo aquilo, versículo 16, porque o Senhor, então, diante de todo esse contexto, perceba, nós estamos caminhando, agora chegamos no versículo 16, que é o versículo mais conhecido do livro de Malaquias, eu diria. Versículo 16, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, odeia o repúdio. Isso, em outras palavras, eu não quero mais você, mulher da minha mocidade. Eu vou seguir o meu caminho com as mulheres estrangeiras e você segue o seu caminho. Deus odiava essa situação, e o termo é odiar mesmo. E por que Deus odeia o divórcio? Porque o divórcio ele rompe com aquele plano de Deus explicado no versículo 15. E tem efeitos danosos na família, na sociedade. Esse é o contexto de Malaquias, do versículo 16 do capítulo 2. Mas Deus não só odeia o divórcio, mas também, continua no versículo 16, e Deus abomina, Deus odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui no contexto nós podemos interpretar, conforme o pastor Augusto Nicodemos explica, que Deus também odeia quando há violência física ou psicológica contra o cônjuge. E é provável que os homens estavam se prevalecendo nessa situação e estavam repudiando suas esposas judias, que eles firmaram aliança na mocidade, e isso estava sendo feito de forma violenta. O pastor Hernandes Dias Lopes, escrevendo sobre esse trecho, ele diz que, abre aspas, os golpes psicológicos precedem a separação física. Violência. Finalizando o versículo 16, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Malaquias ele termina com uma exortação bem clara. Cuidem de vocês mesmos. Cuidem a infidelidade que está brotando no coração de vocês. Cuidem de como está a sua vida diante de Deus. E, consequentemente, cultivem fidelidade, cultivem lealdade no relacionamento conjugal de vocês, custe o que custar. Malaquias termina esse trecho rogando ao povo, sejam fiéis no casamento. Essa é a ordem do Senhor. Agora caminhando para o final, considerando ainda esse assunto sobre o divórcio,
dentro desse contexto que nós estamos estudando, e à luz também de outros textos bíblicos que falam sobre divórcio, nós encontramos somente 2 permissões específicas e exclusivas na Bíblia para o divórcio em caso de crente vítima, inclusive possibilitando um novo casamento. John Murray, ele enfatiza que, na explicação de Jesus a respeito da possibilidade de divórcio quando há infidelidade conjugal, John Murray explica que Jesus, ele deu para o divórcio não uma característica ou não um atributo de ordenança. O divórcio não é ordenança, o divórcio é uma permissão. O divórcio é uma permissão. Então, o primeiro caso, nós precisamos explicar, e eu preciso trazer isso para vocês, dentro desse contexto sobre divórcio. Primeiro caso de possibilidade na Bíblia é em caso de adultério. Relações sexuais ilícitas no casamento. E mesmo assim, o divórcio, nesses casos, não deve ser a primeira opção. A orientação dos homens de Deus que explicam sobre essa questão a respeito do divórcio, quando há relação sexual ilícita, quando há adultério de uma das partes, e nós estamos falando de crente, deve ser buscado ao máximo a restauração entre o casal. Deve ser buscado ao máximo o convívio harmônico, apesar do abalo da confiança. Apesar do abalo da confiança. O pastor, quando vai orientar um casal, quando é chamado, pastor, fui traído, meu cônjuge adulterou, o pastor não pode chegar com um cartão de advogado e falar, eu tenho um advogado bom para o divórcio para você. Ele tem que falar para o casal, que situação complicada, é complicado, eu entendo, mas vamos lá, vamos buscar tratar, vamos lá. Com todo o tato, com toda a sabedoria, tem que buscar a reconciliação, o perdão entre as partes, para que haja a possibilidade de continuidade da convivência marital. Se porém a parte ofendida, a parte traída, não consegue conviver, ainda que tenha perdoado, é compreensível e Deus compreende isto. Então o divórcio é permitido, com base em Mateus 5 e Mateus 19. E é isso que nós aplicamos aqui na Igreja Cristã em Campo Grande. Segunda possibilidade, abandono obstinado por parte do descrente. Veja, se o cônjuge descrente, quando há um casamento entre um crente e um descrente, quando há essa relação, e o cônjuge descrente fala, eu não quero mais viver com você. Então o cônjuge crente vítima, está sendo vítima nessa situação de abandono, ela pode recorrer ao divórcio, conforme 1 Coríntios 7. Se o cônjuge descrente não quiser, não consentir em viver com você, está livre para não continuar nesse casamento. O cônjuge crente vítima está desimpedido para casar-se novamente, inclusive. Esse é o entendimento da ICCG quanto a essas possibilidades. O abandono ele pode ser real. Quando que acontece o abandono do descrente numa relação conjugal? O abandono pode ser real. O que é o abandono real? Ele deixa a casa, ele deixa o convívio, ele vai embora, ele some e fala, ó, mulher ou homem, eu não quero viver mais com você. E essa é uma situação de abandono real. E também há a questão do abandono, ainda que com o corpo presente, mas o cônjuge descrente já abandonou o cônjuge crente. Qual a situação? Quando no convívio não há mais relação marital, quando no convívio, inclusive, há violência física, violência psicológica, o cônjuge crente é vítima nessa situação, há sim, por parte do descrente, uma intenção de abandonar essa relação conjugal. Por que abandonar? Porque ele não quer. Qual pessoa quer viver com uma outra que está sendo violentada? Que está sofrendo violência? Há de fato um abandono, ainda que de corpo presente.
Portanto, a vítima, nessa situação, crente, pode sim recorrer do divórcio. E eu diria sem medo de errar, não é mais caso nem só para pastor orientar, é caso de polícia. Eu estou esclarecendo essas duas questões de duas permissões para divórcio na Bíblia, não como algo valoroso, não é como algo prazeroso. Alguns podem entender, nossa, lá na ICCG eles pregam que pode divorciar. Nós estamos pregando a Bíblia, mas não é nada com relação a façam. É com alegria que você vai fazer isso, de jeito nenhum. Como se o divórcio fosse algo indolor, onde as vítimas crentes dessa situação recorrem a isso com regozijo, com alegria. Não, jamais diremos isso. É um remédio amargo que Deus misericordiosamente deixou, Ele permitiu para ser utilizado em última instância, exclusivamente nessas duas situações muito tristes, que podem ocorrer num casamento entre um crente e um descrente. Portanto, eu afirmo, divórcio fora destas duas razões bíblicas é um pecado gravíssimo e carece de arrependimento e de reconciliação. Concluo a exposição nesta manhã com algumas orientações mais. Primeiramente, para os solteiros. Meu querido irmão, minha querida irmã solteira, ou divorciado, que almeja casar-se novamente, desde que se divorciou nas duas possibilidades bíblicas. Eu vou falar para você não colocar o casamento como o supremo propósito da sua vida. Não coloque o casamento como a possibilidade de você satisfazer plenamente todas as suas alegrias. Busque em Deus tirar da sua mente, meu irmão, minha irmã, a pressuposição errada de que você só será feliz se você se casar. E se você não se casar, você irá viver extremamente infeliz. Tire da sua mente isso. A Bíblia ela contempla a possibilidade de uma pessoa ficar solteira e pura. Repito, solteira e pura. É o dom do celibato. Você encontra em Mateus 19, 1 Coríntios 7. Deus contempla essa possibilidade. Portanto, não tenha o casamento como algo primordial na sua vida, a ponto de você, solteiro ou solteira, estar disposto a ir na contramão e descumprir os princípios de Deus para se casar. Não faça isso. Se você deseja se casar, ore ao Senhor, mas não se esqueça que começar bem, começar com Deus, permitirá você viver bem para a glória de Deus no seu matrimônio. Mas não tire da sua cabeça essa utopia de que você no casamento será realizado. Ah, Rodrigo, é fácil, você está falando que você é casado, né? Eu estou dizendo isso humildemente. Não tantos anos de casado, mas eu não me realizo no meu casamento plenamente. A minha esposa da mesma forma. Nós só nos realizamos plenamente em Cristo Jesus, o nosso Deus. Porque nós nos frustramos. Eu frustro ela me frustra. E a gente precisa crescer na graça de Deus e buscando o Senhor para que no Senhor nós tenhamos de fato a suprema, eu diria, realização do nosso coração. Aí nós vamos viver bem entre nós. Falando sobre solteiro, agora vamos falar para quem está casado com quem não é crente. Acontece do Senhor permitir no casamento haver um crente e um descrente. Pode acontecer. Então a orientação bíblica é que se o marido ou a esposa descrente não quer separar e consente em conviver com você, consentir aqui é viver maritalmente de uma forma normal, como marido e esposa de forma normal, sem causar impedimento à sua fé. Sem causar impedimento à sua fé. Então a orientação do apóstolo Paulo para 1 Coríntios capítulo 7 é: não separe. Não separe, permaneça. E permaneça sendo uma bênção no seu casamento. Ore pelo seu cônjuge descrente. Conviva com ele. Seja uma bênção.
E eu concluo dizendo para os casais crentes: esforce-se. Eu me incluo nessa. Esforce-se pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo e para a glória de Deus. Não para nós fazermos exibição de matrimônio perfeito, não é isso. Mas a gente tem que se esforçar pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo a nos mantermos fiéis entre marido e esposa, vivendo os princípios de Deus em nossos casamentos, entendendo que você está casado, você está casada com uma pessoa pecadora, salva pela graça, sim, mas pecadora, que necessita da sua ajuda, necessita da sua misericórdia, necessita da sua longanimidade, necessita da sua exortação, necessita da sua repreensão em amor, para vocês dois se aperfeiçoarem e crescerem juntos em maturidade diante do Senhor. Então entenda que do seu lado, como cônjuge, tem uma pessoa pecadora, salva pela graça. Portanto, a orientação bíblica, nós vamos ver inclusive em Efésios capítulo 5, o nosso papel como marido e como esposa, em resumo, é servir um ao outro, não usar um ao outro. Viva em fidelidade, ame a sua esposa, marido, e esposa, respeite ao seu marido. Que a graça do nosso Senhor seja presente nos nossos casamentos, nas nossas famílias, para que nós sejamos famílias adoradoras fortes, e a nossa igreja seja uma igreja adoradora forte nesse mundo, influenciadora, para a glória do nosso Deus. No nome de Jesus. Amém.